Sejam bem-vindos mais uma vez no canal Fátima Momentos com Deus. Hoje nós estaremos vendo uma ilustração muito boa, a qual eu vou apresentar para vocês, para a glória de Deus, uma ilustração que reflete muito para as nossas almas, a nossa vida, do reino de Deus, tá? Mas essa ilustração se trata de um rei que tinha 4 esposas. O que esse rei fazia com essas 4 esposas? E qual foi o resultado desse rei com essas 4 esposas? Vamos ver essa ilustração e logo mais estarei retornando com vocês para explicar essa ilustração. Um certo rei tinha 4 esposas. E com cada uma delas, ele tinha um relacionamento bem diferente. Por exemplo, a 4ª esposa era a que ele mais amava. Era a preferida. Todo o tempo que ele tinha disponível, ele dedicava para a 4ª esposa. Todo final de semana era sagrado. Ele dedicava todas as horas de lazer para a 4ª esposa. E também dava para ela tudo que ele tinha de bom e do melhor. Ele dava as melhores roupas, os melhores calçados, os melhores alimentos. Fazia de tudo para agradá-la. Já com a 3ª esposa, que ele amava muito também, ele dedicava as horas especiais. As grandes festas, os grandes banquetes, as ocasiões especiais. Ele gostava de desfilar com essa 3ª esposa, porque ela chamava a atenção. Ele sentia muito orgulho de exibi-la para os outros reis, mas vivia morrendo de medo de perdê-la para os outros homens. Só de pensar que a 3ª esposa pudesse deixá-lo para ficar com outro, ele perdia o sono. Ele tinha muito ciúme da 3ª esposa. Com a 2ª esposa, ele se relacionava assim, ó. Sempre que ele tinha uma dúvida, um problema, ou estivesse triste, chateado, angustiado, deprimido, ou precisasse de um conselho, ele procurava a 2ª esposa e desabafava com ela, chorava com a 2ª esposa, e ela o ouvia com muita paciência e sempre tinha uma boa palavra, um bom conselho. Ele sabia que naquelas horas de tristeza, de angústia, de inquietação, de dúvida, ele podia recorrer à 2ª esposa e ela estaria ali pronta a dar uma boa palavra. Agora, a 1ª esposa, coitadinha, ele nem se lembrava que ela existia. Ele nem ligava para ela. E essa 1ª esposa estava com ele sempre, onde quer que ele fosse. Só que ele não notava. Ele a desprezava totalmente. Ele não olhava na direção dela. Quer saber a verdade? Ele nem se lembrava que a 1ª esposa existia. E ela era tão magrinha, não tinha nenhuma aparência, não era uma esposa daquelas vistosas. Aliás, ela era muito mal cuidada. Ele não dava a menor atenção a ela, ainda que ela o amasse muito e das 4 fosse a mais fiel. Esse rei vivia assim, com as 4 esposas. E o tempo foi passando, ele foi ficando velho, e um dia caiu doente. Ficou de cama, e a sua doença foi se agravando. Ele foi emagrecendo, foi secando, foi ficando fraco, e não havia cura para sua doença. Esse rei sentiu que ele iria morrer. Ele percebeu que a morte estava chegando. Começou a dar desespero nele. Ali no leito de dor, ele teve uma ideia. Ainda bem
que eu tenho 4 esposas, porque elas poderão cuidar de mim. E quem sabe, elas até morreriam comigo. Quem sabe se essas 4 esposas poderiam ir comigo para o outro lado. Então o rei mandou chamar a 4ª esposa, aquela que ele amava mais do que todas, aquela a quem ele dedicava o maior tempo da sua vida. A 4ª esposa, aquela a quem ele dava tudo de bom e de melhor. Mandou chamá-la. E quando ela entrou no aposento do rei, o rei estava ali, magérrimo, doente. Mas quando ele viu a 4ª esposa, ele disse: aproxime-se. E ela foi chegando bem devagarinho assim, perto dele. E o rei falou: você foi a esposa a quem eu mais me dediquei a vida inteira. Agora eu sinto que a minha morte está chegando. Será que você estaria disposta a morrer comigo? E essa 4ª esposa olhou para ele e disse: que proposta é essa? Não tem cabimento. Ora, faça-me um favor. Virou as costas e saiu. O rei ficou com vontade de levantar da cama e ir atrás dela e dizer: espera, espera. Mas ele estava tão fraco e doente que ele não teve forças. Ele simplesmente a viu saindo do quarto sem olhar para trás, sem qualquer piedade. O rei ficou sonso, fechou os olhos e começou a chorar. Ele não acreditou que a 4ª esposa, a quem ele havia se dedicado tanto, o abandonasse de uma maneira tão fria, tão decidida, sem olhar para trás. Ele chorou, chorou, chorou. Aí ele se lembrou da 3ª esposa. Mas eu tenho a 3ª esposa. Manda chamar a minha 3ª esposa. Lá entrou a 3ª esposa. Linda. Aquela que ele gostava de exibir para todo mundo. Aquela que ele gostava de fazer inveja aos outros reis. E tão linda que ela era. Quando ela entrou no quarto, os olhos doentes do rei até brilharam. Poxa, como ela é linda! E ela se aproximou vagarosamente do seu leito de morte. E o rei disse: eu sinto que eu estou morrendo. Eu sempre te levei para as melhores festas, os melhores lugares, as melhores recepções. Agora eu estou morrendo. Será que você poderia morrer comigo? E essa 3ª esposa que ele tinha tanto medo de perder para outro rei, para outro homem, essa 3ª esposa olhou para ele indignada e disse: que proposta maluca é essa? Você perdeu o juízo? Aí ele levou aquele susto, não esperava isso dela. E ela disse: de jeito nenhum. Aliás, assim que você morrer, eu já sei o que eu vou fazer. Ah, é? O que você vai fazer? Eu vou me entregar a outro, na mesma hora. E o rei ficou arrasado, e a 3ª esposa virou as costas e saiu do quarto sem olhar para trás. Aí ele chorou muito. Eu não esperava isso dela, eu não esperava. A vida inteira eu tive medo de perdê-la e ela diz na minha cara que quando eu morrer ela vai ser de outro. Chorou muito. Aí ele se lembrou da 2ª esposa, aquela que nas horas mais difíceis sempre tinha uma boa palavra. Assim que a 2ª esposa entrou no quarto, o rei disse: eu estou morrendo. Será que você poderia morrer comigo? E essa 2ª esposa olhou para o rei e disse: poxa, eu te amo tanto. Eu te quero tão bem. Mas o que você está me pedindo é difícil demais, é duro demais. Mas como eu te amo muito, eu prometo que no teu funeral eu vou fazer uma celebração como nunca aconteceu nesse reino.
Vai ser algo inesquecível. Eu prometo que farei a maior homenagem que alguém poderia receber na sua morte. O rei fechou os olhos e pensou, mas não é isso que eu quero alguém que vá comigo. Quando ele abriu os olhos, a segunda esposa já tinha sido casada. Ele chorou. Ele nem lembrou da primeira esposa. Aliás, ele nunca lembrava da primeira esposa. Aí ele chorou. Mas apesar dele não lembrar da primeira esposa, a primeira esposa lembrava dele. E ela entra no quarto. E ele está lá de olhos fechados, chorando, arrasado. E a primeira esposa, magérrima, pele e osso, fraca, andando vagarosamente, toda desarrumada, mal cuidada, mas cheia de amor e fidelidade. Ela entra e se aproxima do seu leito de morte. O rei nem percebe, ele nem nota. E ela, com aqueles dedos finos, magros, ela começa a fazer um carinho assim no cabelo dele, compadecida. E quando ele abre os olhos, ele vê a primeira esposa. Você? E ela disse, sim, meu amor, sou eu. E ele disse, quem te chamou aqui? Soube que você estava nessa situação e vim te ver. Eu quero ficar com você. Eu quero ir com você para onde você for. Aí ele disse, verdade? Você está disposta a morrer comigo? E ela disse, sim. Eu te amo tanto. Eu sou fiel a você. Não importa para onde eu for, você irá comigo. E ela disse, sim. Se você for para o céu, eu vou com você. Se você for para o inferno, eu vou com você. Aí ele começou a chorar, emocionado, e disse, como eu me arrependo de ter te desprezado a vida inteira. Como eu me arrependo de não ter cuidado de você. Porque se eu tivesse cuidado de você, agora você poderia cuidar de mim. Mas olhe para você. Você está tão fraca quanto eu, tão magra quanto eu, tão doente quanto eu. Você me perdoa? Ela disse, sim, eu te perdoo. E eu não te deixarei. E por onde você for, eu irei. E aquele rei, quando deu o último suspiro, ele foi acompanhado pela primeira esposa. Pois bem, triste, né? Parece triste essa história. Mas eu vou te explicar a ilustração dessa história que refere-se ao reino de Deus. O rei dessa história é você e eu. É. E as 4 esposas é a que nós temos. Aí você diz, Fátima, você falou, nós temos 4 esposas. Olha, você é mulher, eu sou criança, eu sou homem, casado, bem casado. Eu jamais teria 4 esposas. E eu, impossível, eu sou uma mulher, não tenho esposa. Mas nós temos. Nós temos essas 4 esposas que diz nessa ilustração do rei. É sim, já que o rei somos nós. Somos eu ou você. Veja só, aquela 4ª esposa que aquele rei dedicava, cuidava. Era a esposa a qual o rei dava tudo de bom a ela, queria o bom e do melhor, se preocupava sempre com a saúde dela, se preocupava sempre com seu bem-estar, sua beleza, dava sempre tudo de melhor para ela, para exibir para os amigos e mostrar como ela era linda. E o cuidado dele, desse rei por essa esposa, era todo o tempo de sua vida. Ele tinha todo o tempo na vida só para essa 4ª esposa. Tá? Quer saber quem é essa 4ª esposa? A nossa 4ª esposa? Vou te dizer. Mateus, capítulo 6, 25, diz o seguinte:
Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que as vestimentas? Matou a charada? Quarta esposa, nosso corpo, cuidamos do corpo, fazemos exercícios o tempo todo. Eu não, eu ainda estou precisando, claro. Preciso me dedicar mais um pouquinho, né? Não puxar demais. Mas nem tudo isso. Muitos estão aí desenfreados, cuidando da beleza o tempo todo, do corpo. Eu tenho que ir para um médico, eu tenho que fazer planos de saúde. Qualquer dor que sente, eu vou para o médico. Joia? É joia. Agora vamos ver a segunda esposa, que eu e você tem. A segunda esposa é aquela que a gente quer estar mostrando sempre aos amigos que tem. Carrão, casa linda, bem mobiliada, para receber os amigos, né? E tudo isso para exibir para os amigos. Lembra que ele falou, que fala na ilustração, que a terceira esposa ele exibia para todo mundo, desfilava com ela para todo mundo ver, mostrava para os outros, a sua terceira esposa, linda, maravilhosa, e tinha que ser o melhor, tá? Dava o melhor para ela ficar bem bonita e tinha um ciúme dos bens materiais assim. O homem que se apega aos bens materiais tão do jeito que é ciumento, ciúma demais, tem um apego. E quando pensa que vai perder, como diz a ilustração, diz logo que não dorme. Se pensa que vai perder, não dorme. Mas como a terceira esposa dessa ilustração, o homem, quando está doente, ou quando está para partir para o outro lado, para a vida eterna ou morte eterna, a primeira coisa que também lhe deixa, primeiro é o corpo, segundo os bens. E os bens vai para quem? Vai para os outros, tá? Vai para outras pessoas herdarem. Por isso, na ilustração, a esposa terceira diz assim: eu não, assim que você morrer, eu vou logo para outro, para os braços de outro. Uma ilustração bem pegadinha, viu? Agora vamos na segunda esposa. A segunda esposa é o que? Nossa família. Sim. É maravilhoso a gente se dedicar à família, os filhos, né? Ser amigos. E isso é maravilhoso, isso tem que ser mesmo, não é? Nada disso está errado, não. Você tem que ter essa dedicação. Corpo, ter o cuidado com os bens, né? Família, quando você precisa estar ali na frente, te ajuda. Mas, coitado, na ilustração fala da primeira esposa, né? Que foi esquecida, jogada. Ele nem lembrava do rei. Não se preocupava, não. E a gente? Quem é a nossa primeira esposa? Quem é? Muitas vezes a gente esquece dela, despreza, nem lembra que ela existe. Agora mesmo nós estamos cuidando dela. Através desse vídeo nós estamos cuidando da nossa primeira esposa. Sabe quem é? A nossa alma. Vamos ver lá aqui, a nossa alma no nosso, como é que diz? Que nosso cuidado tem que ser no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz andar em pastos verdejantes. No 4 diz que ainda que eu andasse, no verso 4 diz, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, mas a nossa alma, ela tem que ser a mais cuidada. Desses três, corpo, bens e família, quem deve estar em primeiro lugar em todos os cuidados desse é a alma. E é onde está dizendo que foi a menos cuidado. Na ilustração diz que foi a magrinha, a pobrezinha, arrasada, doente. E na hora da morte estava acabadinha, não tinha nem força para ir com o seu dono. Veja assim, só. O que é que nós temos que fazer com a nossa alma? É dedicar a nossa alma ao fortalecedor da nossa alma. Jesus, a palavra de Deus, né? A salvação, entregar nossa alma, a salvação a Cristo, ao dono da nossa alma. No Salmo 49 tem uma palavra assim muito linda e forte que fala sobre a nossa alma. E é necessário a gente saber, 49:6 diz o seguinte, aqueles que confiam que fala na riqueza, 46,
49:6. Mas há também o que diz assim: a sua alma, quem dará, né, o seu preço por ela? Nenhum deles, de modo, aqui no 7, ninguém pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção de sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Nem o corpo, nem seus amigos, nem sua família poderá jamais resgatar sua alma. Só Jesus Cristo, só o sangue de Cristo lá na cruz derramado. Por isso nós devemos dedicar nossa alma ao nosso Senhor. Mas por que isso? Porque o corpo, é como disse, a gente vai para o remédio, vai para o médico, cuida, quer estar na beleza, quer estar vestindo bem, e a alma está ali com fome, precisando da presença de Deus, precisando se alimentar da palavra de Deus, e a pessoa vai deixando para lá, até esquecer. De tal forma que só lembra de eu, minha família, meus bens, e é tudo para mim. E aí na hora de passar para o outro lado, está fraquinho, e a alma não vai resistir. Como a primeira esposa na ilustração disse: eu vou com você, seja para o céu ou para o inferno, assim a sua alma. Cuide dela, porque com ela você vai para o céu ou para o inferno, dependendo de como você trata ela. Se ela estiver doente, fraquinha, como na ilustração, certamente não vai para o céu. Ela precisa estar alimentada, abastecida, lavada, banhada, perfumada com o sangue de Cristo. Tá bom? Então fique com essa ilustração, porque é para mim e para você.